eletrificação. Vale a pena. Muito bom com a situação. Quando os olhos do mundo estão focados na Conferência do Clima que acontece no Marrocos para colocar nos trilhos o histórico Acordo de Paris, que pretende frear o aquecimento global, pequenas iniciativas vão mudando a forma de consumir energia nas cidades. O uso de bicicletas é uma delas. A novidade é a própria geração de energia, seja em casa, seja em eventos públicos. No Em Discussão Especial de hoje, vamos conhecer a experiência Pedal Sustentável, que reúne saúde e sustentabilidade. Nossos convidados são o deputado Carlão Pinhatari, atual líder do PSDB e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista. José Carlos Armelin, o professor Armelin, que é engenheiro elétrico da Pedal Sustentável, que faz pesquisas em eficiência energética. Suani Teixeira Coelho, que é professora do Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo. E, ao longo do programa, a gente também vai falar com a Filó Silva, que é produtora na Pedal Sustentável. Deputado, muito bem-vindo a esse Em Discussão Especial. E eu queria saber da atuação, inclusive, do mandato, da Frente Parlamentar Ambientalista e a energia do futuro, que também é do presente, né? As energias sustentáveis. Não tem nenhuma dúvida, eu quero cumprimentar o Armelin, a professora Suani, da Universidade de São Paulo, dizer que sempre eu, folheando, vi essa matéria, achei que era importante a gente difundir cada vez mais, né? O nosso inventor, engenheiro elétrico, mas que fez um trabalho aí de tentar resolver um dos maiores problemas que nós temos hoje, que é a energia elétrica, né? O custo absurdo e aqui com muita clareza a geração de cada uma, né? Ele estava me explicando antes do programa, Jorge, que a LED gasta é um esforço, como é que chama? A amarela, a fluorescente o outro e a incandescente muito mais esforço para a nossa querida Filó poder gerar energia. A gente vai ver funcionando, né? Vai ter que pedalar muito. Mas, professor Armelin, como é que começou o gosto, né? Essa ideia, primeiro, de fazer a bicicleta se tornar uma usina, né? Produtora de energia. Vamos contar um pouco da sua experiência aí. Bom, primeiro acho que seria interessante definir o que é energia, né? Tem bastante gente que mistura quais são as energias. O que é energia, né? Energia, tudo aquilo que se movimenta, gera calor ou gera luz, é porque está consumindo algum tipo de energia, né? Então você que está assistindo televisão, a televisão está gerando luz, a eletricidade sendo transferida para a luz, né? E se o seu ventilador está ligado aí, a eletricidade se transformando em movimento. Sim. Se alguém está passando roupa lá na despensa, na área de serviço, a energia elétrica transformando em calor, né? Sim. Então, o que nossa empresa faz? Nós somos uma empresa de pesquisa de energia renovável e eficiência energética, onde a gente devolve essas pesquisas em forma de eventos esportivos, científicos ou culturais. E qual é a receptividade do público? Essa que é. É fascinante, principalmente porque a bicicleta, a gente usa a plataforma da bicicleta para ensinar sobre energia, então, na verdade, a gente populariza o termo energia renovável. A gente procura explicar para as pessoas que não têm tanto conhecimento o que é energia renovável. Então, a bicicleta, por ser um brinquedo infantil que atrai as crianças e também o adulto, o pessoal quer pedalar, quer experimentar. Sim. Isso aí é muito interessante. Motiva mais as crianças, inclusive. Motiva aquela mais curiosidade, Aí né? as crianças puxam os pais se fazem de criança e começam a pedalar também, né? Agora o professor Armelin, criança. Conte como é que começou isso tudo, professor. Ô Jorge, deixa eu só fazer uma colocação na fala dele. Eu acho que não só a energia renovável, mas também a eficiência energética, né? Sim. Porque eu acho que os dois são muito importantes, né, professora? Exatamente. Mas eu acho que a eficiência energética que nós estamos precisando no Brasil. Sim. Né? De energias renováveis e de eficiência. Ter investimento em equipamentos cada vez mais eficientes, né? O LED é uma iluminação pronta, que a eficiência é muito, muito alta. Mas a questão de eletrodoméstico em casa, o negócio está um pouco ruim ainda. A gente vai mostrar no pedal aí. O senhor trouxe dínamos aí, professor? Sim, mas aí você me fez a pergunta que eu não completei. De onde veio a história com a relação com a bicicleta, né? Sim.
Quem não teve uma bicicleta de menino que tinha dínamo para acender a luz? Então, acredito que aqui nós temos o velho dínamo, né? Sim. Que ele converte energia mecânica em eletricidade. Aqui o pneu passava aqui. Sim. O pneu passa aqui, passa né? aí, gira, e aí gerava energia. Vai gerando energia. Então, mas o que tem de curioso aqui, né? Eu comecei a pedalar com 3 anos de idade, né? E quando eu estava na barriga da minha mãe, meu pai achou que eu ia ser um grande jogador. Mas não, ele se enganava. Eu estava pedalando e não estava chutando, né? Mas com 10 anos de idade, eu fui visitar meu tio, que tinha um sítio, irmão do meu pai. E lá na bugiganga do meu tio lá no sítio, aquele monte de ferro, eu achei isso aqui, né? Aí eu lembrei que isso aqui estava na bicicleta do vizinho que acendia o farol. Mas aquilo, fiquei perturbado para ganhar aquilo, né? Peguei aquilo, mostrei para o meu tio, tá lá, posso levar embora? E levei embora. E de uma maneira improvisada, testando toda a minha experiência de mecânico com 10 anos de idade, eu consegui amarrar com arame lá na bicicleta e acendi o farolete lá e funcionou. Então ali nascia toda a aptidão de engenheiro eletricista e mecânica também. Eu também sou mecânico, né? Sim. Eu tenho que conversar também com a professora, falando sobre eficiência energética, aliás, a provocação feita pelo deputado, tá? E também dizer que morri de inveja. Eu nunca tive uma bicicleta com dínamo. A minha, quando muito, tinha uma tampa de margarina que fazia barulho de moto, mas até aí é outra história. Professora, o que falar da questão da eficiência energética, principalmente essa autogeração de energia elétrica, né? Que está chegando, né? E parece que com muita força. Olha, a eficiência energética, do ponto de vista global, é uma das grandes opções para se reduzir as emissões de carbono, que era o que você estava mencionando no Acordo de Paris. Abrimos o programa falando disso. Exatamente. Então, a questão de usarmos sistemas mais eficientes até para conversão de combustíveis em energia, carros mais eficientes, equipamentos domésticos mais eficientes. O Brasil tem um programa de etiquetagem de geladeiras, né? Então, essa questão da eficiência energética é fundamental. E é claro que, especificamente no caso do brinquedinho da bicicleta, que já não é mais um brinquedo, já é um modo de transporte, é uma opção extremamente interessante. É importante que a gente lembre que, mais ou menos no mundo, 13 a 14% das emissões de carbono vem do setor de transporte. Então, o uso de possibilidades para substituir no setor de transporte os combustíveis fósseis é sempre uma ótima ideia. Mas não é traumático a substituição? Não é traumática a substituição? Eu já visto uma cidade como São Paulo, 11 milhões de habitantes, não tem metrô para todos, embora ele seja um importante modal. 33% nas cidades andam a pé, é normal. E essa faixa que anda de carro, de ônibus, de táxi, né, do Uber e tudo mais, professora, como substituir? Porque seria até a saída da bicicleta, né? Uma das opções interessantes é a bicicleta. Grandes cidades na Europa, como Paris, Amsterdã, o uso da bicicleta é também bastante difundido. E massificado, inclusive. Exatamente. Aqui em São Paulo, é claro que nós temos a dificuldade das regiões que têm ladeiras. Eu, por exemplo, nunca teria fôlego de subir a ladeira da minha casa e chegar na Avenida Paulista andando de bicicleta. Eu vejo uns heróis fazendo isso aos domingos. Fico morrendo de inveja. Então, a gente tem outras opções, como a questão de carros usando biocombustíveis, a gente tem os carros com célula de hidrogênio, os carros elétricos, os carros híbridos. Então, a gente tem algumas opções importantes no setor de transporte. De todas essas, a única que, de fato, já é comercializada em larga escala é o carro etanol, onde o Brasil é pioneiro, substituindo a gasolina. Mas é claro que em pequenas distâncias, ou até em grandes distâncias, dependendo do fôlego. Certamente o professor tem fôlego para grandes distâncias, né? A bicicleta é uma opção interessante. Quando a gente fala do fórum em Marrakech, o Brasil, a professora estava lembrando que a gente tem ultimamente até sujado a nossa matriz energética, né? Aliás, levamos em conta, professora, que o consumo de carbono no país em 2015 cresceu 3,5%. Isso com a economia caindo 2,8%. Não é paradoxal também? Não há dúvida. O Brasil, nesses últimos anos, ele vem no seu setor energético andando na contramão. Quando o mundo inteiro está pensando em substituir combustíveis fósseis e reduzir emissões de carbono... Nós estamos cavando no pré-sal lá. Exatamente. Não só cavando no pré-sal, mas entraram todas as termoelétricas a combustíveis fósseis altamente poluentes, que eram para ser emergenciais, tem até o nome de emergenciais, mas estão há muito tempo operando na base da energia, para poder complementar a demanda de energia do setor elétrico. Então, isso tem feito com que o Brasil aumente muito suas emissões de carbono. Tanto que
Antigamente, as emissões do setor de energia eram em terceiro ou quarto lugar no conjunto das emissões, Sim. e agora é a segunda, logo depois das emissões de desmatamento, né? Então, realmente, nós precisamos olhar com mais cuidado para a nossa matriz energética, que é o que lá no Instituto nós temos procurado eu fazer. tenho que perguntar para o Ô, deputado, Jorge, que é da Frente Parlamentar Ambientalista. Eu só queria fazer uma colocação nesse sentido. Você vê que hoje nós temos... Como é que está tudo errado no Brasil? Primeiro que o preço da nossa energia é um preço assustador. Né? Aí você tem... Desculpe, deputado, por causa das termoelétricas. Sim, sim. Aí você tem lá um benefício para as indústrias. Eu tenho indústria no ouro sazonal. Aí eu não posso ficar sem. Sim. Mas é muito mais barato eu botar um conjunto gerador para funcionar, que eu estou acabando com o meio ambiente. Exatamente. Mas ela me custa um quarto, um terço. Exatamente. Um terço, né, 1.200 para 600, 50% do que a energia elétrica. O que faz diferença. Então tem um em termos incentivo do industriais. governo para mim poluir mais. Exatamente. Né? É uma coisa completamente equivocada. Sim. Né? Porque das 5h30, das 17h30 às 20h30, a energia O horário de pico. é 10 vezes mais cara para a indústria. 10 vezes. Ela passa de 100, 110 para 1.000, 1.200, 1.100 o quilowatt. Aí o que eu fiz? Eu fiz um investimento com recurso do BNDES, com 10 conjuntos geradores, que são 10 motores de Scania, né, que me gera 750 kW cada um. É um absurdo. Sim. O que queima de CO2 aquilo, o que você Exatamente. o que o professor faz para tirar um pouquinho, né? Você está ali Você consome. em 3 horas e eu estou, mas economicamente é viável Esse é que é o problema. por incentivo. Não Nós seria. poderíamos marcar um dia de um programa com o professor para a gente falar de energia fotovoltaica. Né? Eu acho que é uma coisa que eu gosto. Eu acho que é uma Cogeração e biomassa. Isso, e biomassa. Biomassa, né, cogeração. professora? Aliás, Né? antes da gravação. Nós vimos um projeto que eu levei para o presidente da CESP para a gente fazer em 50% em cima do lago, onde são os reservatórios da usina, gerar energia fotovoltaica. Nem espaço você não ocupa. Claro, Né? claro. Com uma distância. Então, quer dizer, nós precisamos fazer o investimento nesse sentido. Mas vamos falar aqui do nosso, E melhorar a eficiência professor do que você e tá melhorar consumindo. a eficiência. Primeiro, eu queria te perguntar qual que você que é engenheiro elétrico e tem experiência, Paixão por bicicletas. também. paixão por bicicleta, quanto uma pessoa consegue gerar de energia? O sujeito normal, Sim, não sim, é não, anormal exatamente. como você Vamos que pensar no- tem uma habilidade de andar de bicicleta, não é assim. Né? Então, eu vou lhe responder e aí vai dizer por que o viés é bem mais didático. Se você pedalar 1 hora por dia, querendo gerar energia, 30 dias no mês, você vai gerar apenas R$1 de energia elétrica. Mas isso 30 dias, Se professor? você pedalar 1 hora por dia, durante todos os dias, nos 30 dias, ao final do mês, apenas R$1 de energia. É muito pouco. O que dá para fazer com R$1 de energia elétrica? Ou você toma apenas 3 banhos, ou você mantém uma lâmpada de LED acesa por 200 horas. Bom. Agora eu te digo o seguinte, onde que você pode economizar energia? Se você, em vez de pedalar para gerar energia e trabalhar com a sua energia e deixar o carro em casa, o que vai acontecer? Vamos dar um exemplo, você trabalha 5 km da tua casa, então ida e volta 10 km. Então, bem na tranquilidade, 1 hora para ir e voltar. Então, essa 1 hora que a gente usou o mesmo exemplo de geração de energia, se você deixar o carro na garagem, você vai economizar uns R$150 de combustível. Então, o seu R$1 se transformou em 150. Não, Então, é a questão da substituição. Então, vale muito mais a pena você veja bem, eu sou completamente favorável de fazer ciclovias, mas com responsabilidade. As ciclovias Certamente. em São Paulo, tem uma grande parte da ciclovia que é irresponsável, de criar acidentes, de matar pessoas. Porque você fala, bom, Curitiba tem avenidas no meio, que você tenha Sim, tranquilo. sim. Agora, você fazer no meio do carro, isso, aquilo, a educação do trânsito nosso não é para isso ainda. Eu acho até que tem que ser uma hora. Mas estamos melhorando. né? Não, eu acho que tem que ser 1 hora. Mas eu acho que quando você... O que os prefeitos, os novos governantes têm que fazer? Você vai programar uma nova avenida,
já programa a ciclovia no meio, já faça um canteiro de 30 metros ou de 20 metros. Essa fica melhor e mais barata. Muito mais econômica, muito mais segura. Sim. Né? E você vai poder ter aí um compromisso de fazer. Eu estava vendo ali na Ministro Rossi Azevedo, né? Uma ladeira daquele tamanho, tem ciclovia. Quantas pessoas você acha que passam numa ladeira daquela para ir trabalhar? Não vamos falar para quem é atleta, tá certo? Não vamos dizer para quem é atleta. Não vai passar nenhuma pessoa. Ele vai desviar. Nem subindo, volta, nem descendo. Se puder descendo é contramão. Mas estamos melhorando muito. Mas hoje eu vim ao programa de bicicleta. Sim. Eu saí da minha casa, coloquei no ônibus, eu rodei 150 km, desci na rodoviária e vim até aqui pedalando. Ou seja, está ideal? Ainda não está. Mas há 10 anos atrás eu não conseguiria mais. O transporte de massa hoje tem bicicletário, todos eles? Se eu quiser até uma estação de metrô, deixar minha bicicleta são todos. E trabalhar e voltar? Não são todos, não são mas todos. Quase todos das pontas, né, onde inicia o transporte, tem grandes bolsões. Tem. Sim. Eu não moro em São Paulo, né? Tá. Mas a gente conhece que bastante deles tem sim. Sim. Bom, acho que é tempo de chamar a Filó para colocar para funcionar essa bicicleta. Vamos, Filó? Então, vamos aí mostrar como é que funciona. Enquanto isso, o professor Armelin pode falar, inclusive, desta bicicleta em especial, porque ela tem algumas características. O que está acontecendo agora, professor? Então, ela começou a pedalar, já está convertendo a energia do feijão dela em eletricidade. Sim. Essa bicicleta nós utilizamos para falar sobre eficiência energética, né? Então, nós temos na roda aqui, vamos acender uma primeira lâmpada. Vamos ver se já a lâmpada de LED... Olha, ela está pedalando tranquilamente, né? Uma lâmpada de LED... Sim, mas já diminuiu, parece que a bicicleta ficou mais pesada. Mas muito pouco, né? Sim, essa é uma lâmpada de LED. De LED de 10 watts. Além daquelas lâmpadas de LEDs que está acendendo, ela está acendendo a lâmpada. Ah, sim, essa na roda aqui, que acendeu, que está bem iluminado. Sim. Agora vamos acender a fluorescente. Só que desliga a LED, por favor. Isso, ó. Ficou um pouquinho mais pesado, porque a fluorescente gasta um pouco mais de energia. A fluorescente gasta mais energia aqui que a LED. Exatamente. Aqui nós temos 3 lâmpadas de 900 lux. São iguais a iluminação. A de LED 10 watts, a fluorescente 15 watts, e nós vamos acender a velha e antiga incandescente. Haja feijão, hein, Filó? Aí já... Ela é 6 vezes mais difícil do que o LED. É claro que hoje não se usa mais lâmpada incandescente, mas o recado aqui é o seguinte: queimou a sua fluorescente, você migra para LED. Mas nós estamos cheios de eletrodomésticos, cheios de máquinas ineficientes que funcionam como essa lâmpada incandescente. Ou seja, são tão ruins e tem tecnologia para funcionar bem. Professor Armelin, só para fazer uma correção, o senhor disse que não se usa mais lâmpada incandescente, não se vende mais. Não se vende Elas mais. ainda estão no plano da vida útil, mas tem muita lâmpada incandescente funcionando ainda, gastando a professora Soni fez uma colocação no começo sobre as etiquetas dos eletrodomésticos. Sim, o selo Procel de eficiência. É confiável e funciona? O selo? Funciona. As informações que eles passam para a gente. são feitas certinho, por pessoal especializado, monitorados pelo Inmetro. O problema é que nós não temos ainda em todos os equipamentos, né? Nós temos geladeiras, e o consumidor? Máquinas de lavar, alguns equipamentos da linha branca, né? Mas não todos. Televisão agora também, né? Televisão, agora, professora, algumas. Mais novos, só as novas, viu? Eu imagino. Professora, precisa saber se o consumidor está preparado para ler aquela informação. Se ele vai comprar na etiqueta do Procel o que tem o símbolo A, que tem o verde, porque ali pode fazer toda a diferença se ele pegar o custo do produto. Eu nunca comprei um eletrodoméstico por causa do selo. O senhor olha o preço ou a conveniência do produto? Né? Eu acho que ninguém. Será que ninguém? As pessoas vão comprar uma geladeira e dizem, eu quero um modelo que tem 2 portas, que é branco, que é prateado, mas dificilmente as pessoas se preocupam em olhar o selo. E depois, quando chega no fim do mês, a conta de energia vem alta, né? E agora estão sempre crescendo as contas, aí as pessoas Nós reclamam. estamos na bandeira agora de novo. Sim. Agora a gente voltou para a bandeira Agora, mais cara. Quando o consumidor observa o selo, também não falta uma informação dizendo que talvez ele pague mais barato naquele momento o produto, mas ao longo da vida útil do produto, só o consumo energético, na verdade, claro, há desperdício. Há estudos que mostram isso, que vale a pena o seu investimento num equipamento mais caro, mas que é mais eficiente, porque só o que você vai economizar de energia compensa.
Isso, Sim. até quando apareceram as lâmpadas fluorescentes, essas lâmpadas mais eficientes, muitos estudos já mostravam isso, mas os consumidores não trocavam. Sim. Né? Eu mesma faço a meia-culpa. Né? Eu achava horrível aquela lâmpada fluorescente e só parei de usar a incandescente quando não tinha mais. Né? É verdade. E É porque olha ela que dá eu trabalho mais, com isso. ela dá mais calor ao Mas, ambiente, exatamente, vamos dizer assim. entendeu? Ela O esquenta problema também, da né? cor da luz, o problema de ser mais elegante. Então a gente Sim. acaba não comprando. Né? Aquelas lâmpadas de Croica, que falam, lembra de Croica? Terríveis. Aquilo é incandescente. Gasta bastante energia. Ou é outra? Super Não, incandescente. super incandescente. Super E incandescente. consome Na minha uma casa energia tem. enorme. Né? Pois é. Tem cabimento Eu aqui. tenho uma curiosidade da tabela do Procel. Esses dois ventiladores não estão por acaso aqui, depois a gente mostra eles. E eles né? funcionam. Vamos Funcionam. botar para funcionar rapidamente, por Sim. favor, que eu tenho que É. fazer um intervalo dentro de 2 minutos. Alguém precisa disparar o... Por favor, ali. Esse aqui é o Vamos ventilador ajudar ali. É. convencional, consome 60 watts. E aquele ventilador de alta eficiência que Obrigada. consome apenas 25 watts. Sim. Esses ventiladores estão sendo movimentados aí com a energia da Filó aí, que está empregando. Aquele que tem uma etiqueta laranja, ele consome 60 watts. E o que está com a etiqueta azul, Verde. 25 watts. Sim, 25 É watts. verde? Verde, etiqueta verde. Ele tem uma eficiência muito superior. Então, qual é a curiosidade que tem do... Um é 60, outro é... 25, mas você vê que são iguais, né? Eu troquei o motor daquele que consome 25 Para dar watts. mais eficiência. Mais eficiência. Menos consumo. Então, a curiosidade é que Gera na mesmo. tabela do Procel lá, tem 600 ventiladores testados no Brasil. O segundo colocado mais eficiente consome mais do que o dobro do que o primeiro e os dois têm letra A. E esse ventilador que eu criei segue a mesma tecnologia desse que é super eficiente. Sim. Eu preciso fazer um intervalo, mas eu passo a palavra ao deputado Carlão Pinhatari para uma saudação aos nossos convidados aqui. Ele precisa se ausentar em função de compromissos previamente assumidos. Deputado, o que faltou dizer aqui para os nossos convidados e principalmente as demandas que vão chegar lá na frente parlamentar ambientalista? Eu acho que é um ambientalista com desenvolvimento sustentável, que eu acho que esse o grande mote que nós temos que discutir hoje, né? Se você defender o meio ambiente, nós temos que gerar emprego, gerar renda com responsabilidade, defendendo o meio ambiente. Acho que nós temos que fazer toda uma movimentação. Sim. E à frente nós estamos discutindo isso. Agora nós estamos terminando o nosso projeto de resíduos sólidos, porque nós tínhamos uma legislação federal que não batia com a legislação estadual. Sim. Então vai haver uma audiência pública agora no mês de dezembro, né, aqui na Assembleia Legislativa. E a partir do dia que for a audiência, nós vamos deixar no site, da Um nossa chamamento frente, e um anúncio. a lei por 30 dias para as pessoas A gente pode técnicas contribuir. que possam contribuir. Sim. Tá ótimo. A gente não Já pode podemos chamar- convidar a gente até a não professora pode. para participar desse Lógico, debate. É um Eu prazer, vou porque pegar, nós trabalhamos com essa fazer área. o convite. Trabalhamos Por quê? muito com isso. Nós temos hoje áreas infectadas em São Paulo de antigos postos de gasolina, que a antiga legislação é 500 metros. Quer dizer, hoje custa uma fortuna. Nós temos que solucionar esse problema. Sim. Nós temos que São desinfectar passivos, e temos que fazer. E isso tem que ir para um aterro de resíduo Exatamente. Controlado. todo certinho. Controlado era uma coisa antigamente, aterro controlado não existe. Não, é Fazer um aterro de verdade. De verdade. Um aterro. Então é isso que nós estamos fazendo. Então a senhora vai ser convidada Será um e prazer. convidar todas as pessoas e dizer o seguinte: nós não podemos chamar que é uma consulta pública, porque não é governo que está fazendo, é uma frente parlamentar. Então a partir daí a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, presidida por deputado Roberto Triplo, irá apresentar um projeto de lei, né, depois de discutido, que eu acho que isso é muito importante. Professora, A mudança e adequação da lei 12.300. que nós A famosa. convidamos, a famosa, nós convidamos desde a Fiesp até na CETESB, para a gente poder fazer uma discussão, né, de eficiência, né, de defesa do meio ambiente, mas que a gente consiga continuar gerando emprego e renda com aquela atividade. Né, o que você vê. Olha que beleza, uma coisa simples. Né, tem que ser inteligente para poder fazer essas coisas. Aí o professor deve Insistente, ser. né? Insistente Persistente. também. E gostar. Sim. Né? Que eu acho que isso é muito importante. Então, parabéns, eu quero cumprimentar Obrigado. você, cumprimentar a senhora, professora, e dizer o obrigada seguinte: pelo convite. será um prazer. A senhora vai receber, eu vou pegar o e-mail da senhora, Tá certo. né, para mandar o convite por e-mail, para você também, se quiser vir conhecer. Eu acho que é muito importante a gente fazer.
E depois você pergunta de ver a banda, vai escutar a banda, ver se toca alguma coisa gerada por bicicleta. Só faltava ser um bom músico ainda. Aí é se o pra público acabar pedalar, também, né? se o público pedalar lá, tem música. Tem música. Mas se parar de pedalar também é um charme, né? O blackout tem um charme. O pessoal percebe que se o blackout teve, ele está fazendo alguma coisa dentro da banda, né? Perfeitamente. Jorge, obrigado. Deputado, Parabéns. muito obrigado. Nós é que agradecemos. Daqui a pouco a gente volta para falar mais de sustentabilidade no Em Discussão Especial. Voltamos em instantes. E estamos de volta no Em Discussão Especial, hoje falando de energias renováveis e sustentabilidade. Nós trouxemos aqui no primeiro bloco, né, professora, um exemplo, né, de autogeração energética. Depois eu vou provocar mais o professor Armelin. Vamos lá. Mas, professora, quando a senhora falou em biomassa e tudo mais, eu posso fazer também aqui uma observação. A Filó, quando pedalou, ela gastou energia própria do corpo, ou seja, ela precisou de alimento. Esse alimento chegou via caminhão, via VUC, né? Esses caminhõezinhos que distribuem, que depois vão para a mesa, gasolina, a gente queimou energia fóssil, né? Petróleo, para gerar energia mecânica para fazer a geração de energia elétrica. Como é que a senhora vê esse círculo? Vamos também comentar isso, tá? Essa é uma provocação para a pesquisadora. Então, como eu disse, esse é justamente um dos grandes problemas do mundo, porque 13% das emissões de carbono do mundo vem do setor de transporte. Quer dizer o quê? São os carros nas ruas, são os ônibus, é o caminhão que trouxe o feijão para fazer a feijoada, para a Filó poder dirigir a bicicleta, né? Quarta-feira. Porque eu acho que para dirigir essa bicicleta tanto tempo, precisa pelo menos comer uma feijoadinha. Então, a gente tem... E é por isso que nessa área de transporte a gente começa a olhar para outras opções. Sim. Né? A gente tem muitas opções. O que a gente tem hoje em dia comercializado, sendo usado no Brasil, os biocombustíveis. Então a gente tem nos carros o etanol, o álcool, substituindo a gasolina. Nos motores diesel, que é o caminhão, os tratores Sim. e todos esses outros equipamentos, a gente tem o biodiesel substituindo uma parte do diesel. Nós temos que lembrar que... é muito pouco ainda, né, professora? Devemos lembrar, o né? nosso biodiesel é misturado em 7% no diesel apenas, o etanol nos carros, a gasolina 27% e os carros flex que rodam com etanol puro. Né? E, claro, a gente podia ter uma mistura de biodiesel muito maior. Por que a gente não tem? Porque existe uma necessidade de ter o acordo dos fabricantes de motores. Sim. E os fabricantes de motores é que pouco a pouco vão dando o de acordo para isso. No meu ponto de vista, é uma situação, digamos assim, um pouco estranha, porque a maioria dos nossos produtores de motores diesel no Brasil são produtores que têm os mesmos motores diesel operando na Europa. Sim. E na Europa há projetos de uso de biodiesel com 100%. Proporções muito maiores, até 100%. Até 100%, né? Professora. Em frotas cativas. Pois é. E aqui a gente tem essa resistência. Quando o programa do biodiesel começou, para se conseguir misturar 2% no diesel, foi uma dificuldade enorme. 2% não é nada. Mas não é porque o país é continental, na verdade, a questão, o gargalo é a distribuição, é levar esse biodiesel para o Acre. Não, porque e chegar ele já com vai preços misturado, equalizados. ele já vai misturado no diesel. Sim. Na hora que você tem o diesel da refinaria, Sim. antes dele ser distribuído, o biodiesel já é misturado. Já a mesma misturado. coisa com o álcool na gasolina. Sim. Então, quando ele já vai misturado. Todo o diesel do Brasil, até o diesel que é usado na Amazônia, no Acre, como você falou, Sim. ele é misturado com 7% de biodiesel. Sim. Então tem Toda algumas a gasolina travas, é misturada, né? com 27%. Tem algumas travas. Então, Algumas existe travas. um pouco também de conservadorismo, Sim. que eu acho que a gente precisa conversar e entender melhor. A gente falou da Europa, da ousadia, mas o professor estava falando sobre as bicicletas em algumas cidades europeias que já dominam a paisagem. Como fazer, por exemplo, as grandes cidades brasileiras, professor, também ter muito mais bicicletas em ação e, inclusive, algumas gerando energia. Sim. Primeiro, a cidade tem que dar vazão para essas bicicletas, né? Haver um bom relacionamento entre motoristas e bicicleta. E ter bicicletas para uso na cidade por preços acessíveis, né?
que são as bicicletas urbanas, né? Então você não precisa ter uma super bicicleta para você andar na cidade. E o tempo vem passando e cada vez está mais fácil andar nas cidades de bicicleta. Filó, vamos falar dessa experiência que você teve aqui. Você também pedala há muito tempo e passar com uma bicicleta toda iluminada assim já chama atenção, né? Nossa, e como chama atenção? E as pessoas têm curiosidade em saber o que é. Como é que ela está iluminada? Sim. Você usa um dínamo e tem gente que te acompanha. Quando você para no farol, os carros abrem a janela e Sim. perguntando: nossa, que legal, como é que funciona, onde é que eu consigo? A gente está vendo imagens de ciclistas, cicloativistas, pessoas que adoram bicicleta e também estão experimentando, né, na verdade, a sustentabilidade, é Sim, isso? aqui é um bloco de carnaval que nós temos, o Bloco do Pedal, que esse Bloco ano... do Pedal. Bloco do Pedal. Bloco do Pedal, professora. O Bloco do Pedal, que tem a sua energia gerada pelos foliões. Através das pedaladas nas nossas bicicletas, o folião gera a energia para ele ouvir a música que ele vai dançar. Parou de pedalar, a música acaba. Parou de pedalar, a música acaba e os próprios foliões parou por quê? Por que parou? Olha só. E foi o primeiro ano que nós saímos, 2016, o segundo ano sairemos em 2017. Sucesso total. As pessoas Sucesso. entram na brincadeira Entram. e... Famílias, qualquer idade. E também nós temos bicicleta para infantil, para criança, né? Sim. E temos a bicicleta também para os portadores de necessidades especiais, para o cadeirante que ele pode pedalar com as mãos. Essa está num cavalete, mas sairia rodando aqui tranquilamente. Tranquilamente. Coloca uma caixa de som nela e sai pela Paulista. Coloca uma caixa de som e sai. Caixa de som e sai. Pois é, professor, fale disso também. Como é que essa experiência pode ser replicada? É importante que se diga, porque estamos num programa de televisão, mas também numa casa de leis. Daqui saem as políticas públicas de eficiência energética, inclusive. Falar sobre isso, professor. Nosso objetivo é popularizar isso. Ou seja, desde quando a gente começou a fazer isso em 2008, que foi as bicicletas de geram energia, sim, hoje você entra na internet, no Brasil mesmo, você vê centenas de trabalhos de pessoas fazendo isso. Que espero que em algum momento eu tenha se inspirado no meu trabalho aí, pioneiro no Brasil, né? Professor, sobre, digamos, as facetas, a bicicleta gera energia, gera saúde. O senhor estava falando sobre isso aí. Vamos falar sobre esse aspecto da bicicleta. Quando você pedala, né? Normalmente nós temos uma vida muito tranquila, né? Se a gente pegar o nosso antepassado 100 anos atrás, ele se movimentava muito mais, né? Então a bicicleta, ela busca de novo esse resgate de você se movimentar. Então, ou seja, stop no sedentarismo, primeiro. Vamos lá. Exatamente, stop de sedentarismo, né? E aqui também a gente fala de ciência, né? Então a gente consegue ficar nesse tripé de ciência, a energia renovável e a saúde. Sim. E você ter a opção de se locomover com a bicicleta, né? O que faz toda a diferença numa cidade de trânsito caótico e com muitos problemas, no caso do transporte público. E diminuir aqui a emissão de CO2, igual o professor está falando. Sobre isso, aliás, vamos pegar a professora para falar sobre a emissão de CO2. Eu ouvi no primeiro bloco, como é que era o nome? Ah, sim, a nossa banda? Isso. A banda... Aliás, quando nasceu a bicicleta, eu tinha que usar em algum lugar, né? Quando eu comecei a gerar energia elétrica, eu tinha que usar isso em algum lugar. Sim. Aí eu tocava numa banda, que usava instrumento convencional, energia elétrica convencional, e a gente simplesmente desmontou a banda e começamos a tocar em cima da bicicleta. E o nome é CO2 Zero. Sim. Que o CO2 Zero é o nome inspirado no protocolo de Kyoto, né? Onde o zero na engenharia é equilibrar, né? Ou você deixa mais vezes o carro em casa, ou planta muito mais árvores para sequestrar o carbono. É isso, professora. Também converse com a gente sobre essa geração própria de energia. Parece que aqui no Brasil, agora que a gente está engatinhando ainda com a geração própria, os smart grids, é isso? Exatamente. Ou seja, são relógios inteligentes em que a pessoa gera energia dentro de casa e distribui na rede quando não está usando, ou seja, o excedente de energia, e isso vai equalizando na conta e lá na frente uma economia. É isso, professor? Explica pra gente. É isso mesmo. Durante muito tempo isso não era possível. Nós não tínhamos uma legislação que permitisse. Então, se você quisesse colocar um painel fotovoltaico no telhado da sua casa, você não podia fazer isso. Desde 2012 existe uma regulamentação do governo federal, da Agência Nacional de Energia Elétrica, que permite essa interligação. Então você pode colocar o painel fotovoltaico na sua casa, se interligar com a rede,
o que você consumia mais vai para a rede, o que você consumia menos, o que você precisava mais, você compra da rede e no final do mês você paga a diferença. Por que de tanta resistência? Por que demorou tanto, professora? Eu já visto que o mundo já faz isso, né? Parece que na Alemanha e na China isso está muito disseminado. Na Alemanha isso já existe há muito tempo, inclusive para produtores rurais. Produtores de gado, de animais, que têm inclusive o esterco desses animais e produzem a partir do esterco o biogás e usam esse biogás para gerar energia elétrica, são interligados com a rede. Há fazendas na Alemanha que geram a sua própria energia com esses resíduos dos animais. E o aquecimento, porque ela faz muito frio no inverno. Sim, para calefação. O aquecimento, a calefação, e ainda sobra uma energia para injetar na rede e vender para a rede. Isso aqui no Brasil demorou muito. Por quê? Havia um conservadorismo do setor elétrico, seria um empecilho tributário, professora, também? Porque na energia elétrica é a maior, digamos assim, fonte, energia elétrica, telecomunicações, são as maiores fontes do ICMS para os estados, ou seja, se o consumidor faz economia, cai a arrecadação do estado. E se ele vende, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou reembolsar o imposto também? Essa eu acho que é uma dificuldade. Que, inclusive, quando essa regulamentação da ANEEL aconteceu, a resolução 482 em 2012, o ICMS incidia no total do que você consome. Mesmo que você só comprasse da rede 10%, você pagava ICMS no total dos 100%. Sem contar aquele cálculo, né, professora, por dentro e por fora, como diria aquela complicação o professor Delfim Neto, que os 25% que estão na conta se tornam 33%. Exatamente. É isso? Exatamente. Então, mas agora a gente teve o CONFAS permitindo que os estados decidissem o que eles queriam fazer, e já há muitos estados, como o estado de São Paulo, onde esse ICMS agora incide só sobre o que você compra da concessionária. Então, agora nós temos, de fato, um ambiente regulatório permitindo isso. Mas a gente tem que pensar que, durante muitos anos, a gente teve no setor elétrico toda uma mentalidade das grandes gerações, das grandes hidrelétricas. Não é? Tanto é que as pequenas foram abandonadas e estão se tornando agora as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas. Você falar numa geração de 10 megawatts, que na Europa é um monte, falar de uma geração disso é um absurdo, era um absurdo. Porque nós temos Itaipu, que gera 11 mil megawatts, né? Então não havia essa mentalidade da geração descentralizada e muito menos da própria geração. Mas as consciências estão mudando, professora. Mas vão mudando. Um bom exemplo aqui. Então, mas também no setor elétrico elas vão mudando pelas coisas que vão acontecendo. Todos nós devemos estar lembrados do apagão que houve no linhão de Itaipu, há muitos anos atrás, e que a cidade de São Paulo ficou horas às escuras. Por quê? Porque houve um problema na linha de transmissão, caiu toda a energia que vinha de Itaipu. Né? Aqui, se tiver um problema na sua geração de casa, que você está interligado um pouco, 6 kW com a rede, não vai fazer diferença nenhuma. Bom, mas se tiver uma bicicleta dessa em casa, já dá para gerar alguma energia lá, inclusive para assistir uma televisão, será? Em casa acontece isso. Acontece isso? Conte para gente, professor. Só pegando o gancho, em casa já tenho placa fotovoltaica e também tenho a solar para o banho tomar, né, esquentar, né? Sim. E já aconteceu algumas vezes nesses temporais que fica sem energia elétrica. Exatamente. E na vizinhança... Basta um braço de árvore cair sobre a fiação elétrica, desliga-se a chave e talvez por horas se fique sem energia elétrica. Sim, e por muitas vezes acontece que a vizinhança vê minha casa acesa porque estou eu pedalando e assistindo televisão numa boa. Piló, fala pra gente também disso, né? Para assistir televisão. Bom, na minha casa também, não para assistir televisão, mas para carregar o celular, já aconteceu. Sim, sim, sim. E como essas boas práticas podem ser replicadas? Dá muita curiosidade, um trio elétrico, um carnaval, mas o ano todo, como difundir essas pequenas experiências do dia a dia para o cidadão, para ele começar a pensar diferente? Já estamos aqui provocando sinergia, é essa a palavra, né, professora? Isso mesmo. Filó. Bom, a gente, como o próprio Armelin falou, a gente é uma empresa de pesquisa. Sim. E a gente pesquisa a energia e essa pesquisa a gente devolve para as pessoas. Sim. Através de eventos, através de palestras. Nós fazemos muito eventos para empresas
E geralmente eventos... Tô vendo aqui, ó, esse é o Bikeirama. Bikeirama, né? O Bikeirama, que foi antes do Carnaval, Sim. que foi desenvolvido para o SESC. Sim. Foi uma atividade que nós fizemos por uma semana, que nós transformamos uma pista de autorama numa pista para bicicletas. Então, o carrinho que vai sobre a pista do autorama... Era, na verdade, uma bicicletinha. Era, na verdade, uma bicicletinha que as pessoas pedalavam as bicicletas do pedal e essas bicicletas geravam energia para as bicicletinhas que estavam em cima da pista do autorama. E quem pedala mais chega na frente. Quem pedala mais chega na frente. E foi um sucesso, porque a família se reunia para poder participar. E a criançada que sequer conhecia o autorama... se empolgava. E aí o pai falava, não, no meu tempo era assim, presta atenção como é que você faz, olha, vamos lá. E a criançada... pedala aí. Pedala. E assim, por dia nós tínhamos em torno de 1.000 pessoas Sim. pedalando as nossas bicicletas. Sim. No último dia Professor, foram 800 pessoas. Já vamos pensando numa rodada de considerações finais, professor. Okay. O que faltou dizer, vamos pensar também na questão do meio ambiente, que está não por conta apenas da Conferência do Clima, mas é uma necessidade econômica. O país ainda está com a economia deprimida, precisamos fazer economia. Professor, o que faltou dizer aí nas suas considerações finais, na sua opção por bicicleta e o quanto é razoável pensar nisso nos dias de hoje? Então, primeiro falando em energia, a energia mais barata é aquela que você não usa. Então, se você não está usando, desligue. Vamos pontuar melhor isso aí? A mais barata é aquela que a gente não usa. O menor investimento em energia é aquela que você não usa, né? Então, se a sala da tua casa, se a cozinha está acesa, vai lá e apaga, não tem ninguém lá. Então, começa por esse ato de você não usar energia que você não precisa. Sim. E se você puder, se hoje você não consegue andar tanto de bicicleta, que você consiga substituir pelo menos uma vez por mês a sua ida ao trabalho ou à escola por bicicleta. Quem sabe você começa... Professor, ainda na opção das bicicletas e a troca pelo carro, ou seja, muita gente não quer perder o seu conforto. A questão do ar-condicionado, olha isso. Também está consumindo mais gasolina, mais, digamos assim, está queimando mais combustível fóssil para manter a temperatura do carro mais agradável. E está produzindo, inclusive, mais congestionamento, porque está com o carro lá. Se trocasse o carro por bicicleta, seria uma outra cidade, uma outra vida, vamos dizer assim. Certamente. Isso vai acontecer com o tempo, né? Porque nós não temos essa demanda tão grande de oferta de energia no futuro próximo. Não temos tanta energia. Porque a energia sempre vem de uma... É o nosso planeta que nos fornece energia. E isso está começando a ficar escasso. Não dá para manter o mesmo padrão de energia igual nós temos aqui, né? É uma mudança de hábito. Exatamente. E a gente não falou, mas comida também é energia. Ah, né? Pois é. O comida... desperdício de alimentos aí, que o diga, hein? E muita gente fala do preço dos combustíveis, mas quando você compara em poder calorífico da comida e do petróleo, a comida custa 50 vezes mais caro do que o petróleo. Sim. Se você comer fora de casa. Se você pegar lá um valor, 1 litro de combustível tem 10 mil quilocalorias. Tenta comer 10 mil quilocalorias em 4 dias para ver quanto você vai pagar. Professor. Bom, nessa relação... Ô Filó, o que faltou dizer, vamos conversar, aliás, é a mudança de hábito mesmo, né? Precisamos lembrar aqui que a era do petróleo, do carbono, está sendo superada. A idade da pedra não acabou por falta de pedra. E a do petróleo também não vai acabar por falta de petróleo, que está ali nas profundezas. Filó, o que faltou dizer em 1 minuto, por favor? Bom, as nossas considerações são que nós temos uma página no Facebook, né, o Pedal Sustentável, onde a gente publica todas as nossas pesquisas, todas as nossas atividades, todos os nossos eventos. É bom as pessoas entrarem, curtirem a página, divulgarem o nosso trabalho. E pedalarem também, porque pedalar é saúde, né? Sim, e pedalar também, porque pedalar é saúde, pedalar é vida, pedalar é liberdade. É isso. Então, se você quiser conhecer mais a nossa vida, entre no Pedal Sustentável, curta a nossa página e acompanhe os nossos eventos e as próximas atrações que a gente vai estar preparando para vocês. Boas pedaladas. Muito obrigada. Professora Suani, o que falta dizer, por favor? Olha, eu queria justamente pegar o gancho no que você falou. Só temos 1 minuto e meio, professora. Sim, a era da pedra não acabou por falta de pedra, o petróleo não acabou por falta de petróleo. O problema é principalmente a questão do meio ambiente. Sim. E é nessa linha que a gente tem que pensar a questão da eficiência energética, a questão das energias renováveis. Nós precisamos repensar nosso modo de vida.
É o que nós estamos tentando fazer em todos esses acordos mundiais, em todas essas discussões. E a gente espera que isso, de fato, continue. De ontem para hoje aconteceram grandes modificações, que está todo mundo planetárias, não é, sentindo professora? a Terra tremer, True. esperando o que vai acontecer com essa política dos Estados Unidos agora, com o novo presidente. Sim. A gente espera que, de fato, todos os acordos assinados continuem valendo. Sim. E que, de fato, a gente consiga deixar um mundo melhor para os nossos filhos e netos. É o que todos queremos. Muito obrigado, viu, professora? A senhora já Obrigada. está convidada para discutir a política estadual de resíduos sólidos, a Lei 12.300 aqui, a Lei Federal 12.305 nesta Casa de Leis, com a Frente Parlamentar Ambientalista, que é capitaneada pelo deputado Carlão Pinhatari, do PSDB. Muito obrigado, professora. Será Muito um obrigado, prazer. professor. Obrigado. Filó, Muito muito obrigada. obrigado. Muito obrigada. Obrigado por sua audiência. O Em Discussão especial fica por aqui. Até a próxima oportunidade. Vale a pena. Então, vamos passar.